Um bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Eu vou ler uma passagem bíblica que se encontra no livro do profeta Isaías, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17, que diz assim: A visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque não haveis de ainda ser feridos, visto que continuais a rebeldia. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada, como uma subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, de gordura e de animais cevados, e não me agrado de sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisares os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, e incenso é para minha abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, e de diante dos meus olhos cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Nós vemos aqui no livro de Isaías uma nação pecaminosa. Nós vemos aqui a visão que Deus deu ao profeta Isaías, filho de Amós, e que ele teve a respeito de Judá, nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Eles eram reis de Judá. A palavra de Deus diz no versículo 2 que Isaías disse assim: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Ou seja, ele trouxe a autoria da sua profecia, vinda do próprio Deus. A autoria da sua profecia era vinda de Deus. Era o próprio Deus falando na boca do seu profeta.
Ele diz que criou os filhos e engrandeceu, e eles estão revoltados contra mim. No versículo 3 diz que o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Israel estava numa rebeldia, Judá estava numa rebeldia, povo que conheceram a Deus e conheceram a sua lei, conheceu a sua palavra. Mas era povo que parecia que não tinha dono. Era um povo que não conhecia o seu Deus, o seu dono, por causa dos seus pecados, por causa das suas falhas. Pareciam pessoas que não tinham o Senhor. Eles agiam como se não tivessem nunca ouvido a palavra de Deus. Eles agiam como se não tivessem um Deus e um Senhor observando eles, vendo as suas atitudes e suas ações pecaminosas. Não é diferente hoje. O povo ouve a palavra de Deus, as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus. O evangelho está sendo pregado e as pessoas agem como se não existisse um Deus, como se não existisse um Criador, como se não existisse um Deus de justiça, um Deus que pune, um Deus que traz justiça. Ai destas nações pecaminosas, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Nesse momento, Judá estava vivendo em rebeldia. O povo de Judá, de Jerusalém, eles abandonaram os princípios de Deus, os princípios da sua palavra, a sabedoria. Aí em Provérbios diz que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E eles estavam agindo como tolos. Eles estavam agindo com maldade. Eles estavam agindo como se nunca tivesse conhecido ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Hoje muitos estão assim também. Muitos estão agindo como se Deus não existisse. Muitos estão agindo como se nunca ouvissem falar de Deus. Muitos agem com a sua própria vontade, aonde o seu nariz aponta para fazer o mal, eles fazem. E agem como se não existisse um Deus soberano, um Deus justo, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus salvador. Nós vemos mais adiante no versículo 10, onde Deus condena o culto hipócrita. Onde Deus diz aqui que nem as orações Deus vai ouvir. Não adianta trazer os sacrifícios, até o pisar dos sacerdotes dentro do templo era aborrecer a Deus. Como diz aqui no texto, no versículo 15 diz assim: pelo que quando estender as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Não posso suportar a iniquidade associada nos seus ajuntamentos solenes. Então, Deus, ele estava tampando até os seus ouvidos, ficando surdo, se fazendo de surdo, porque não ouvia as orações dos sacerdotes, não ouvia as orações do povo, como diz o texto aqui. O texto 11 diz: de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocausto, de carneiros, da gordura, de animais cevados. Não me agrado do sangue do novilho, de novilhos, nem de cordeiros, nem de bode. Quando vinde para mim comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus atos. Deus não quer nem requeria nem o pisar deles ali naquele lugar. Só o pisar nos atos de Deus, no templo, Deus rejeitava.
Nós vemos hoje muitas situações voltando para o nosso arraial aqui, o povo cristão. Muitos cultos oferecidos a Deus, de maneira que talvez Deus não esteja nem ouvindo. Não que Deus não seja surdo, mas porque Ele está realmente rejeitando. Nós devemos, a nação, o povo, precisa se voltar para Deus, assim como o povo que diz amar a Deus e que diz cultuar a Deus, que clama a Deus, que clama ao Senhor. Esse povo, nós, o povo cristão, devemos também voltar para os princípios da palavra como Deus quer, para podermos clamar ao Senhor e Ele nos ouvir, clamar por misericórdia e Ele ter misericórdia e nos socorrer, clamar pelas nações, clamar pela nação. Nós vemos hoje esse problema, essas pestes que estão invadindo as nações e muitos estão brincando, muitos estão em desespero, muitos não sabem o que fazer e muitos não estão levando em conta o que está acontecendo. A palavra de Deus diz que é necessário que essas coisas aconteçam, guerras entre nações, pestes, mas nós, como cristãos, devemos clamar ao Senhor, devemos buscar a misericórdia do Senhor, oferecer um culto santo voltado à palavra de Deus e não com certas bizarrices como temos visto hoje em algumas igrejas. Devemos nos voltar à palavra, assim como Deus exortou Judá e Israel, Jerusalém, a voltar para a palavra. No versículo 18 em diante, o Senhor chama até ao convite da graça. Ou seja, Deus é um Deus de justiça e é um Deus que dá também oportunidade. E da sua misericórdia, Ele nos presenteia com a sua misericórdia. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Por isso devemos nos apegar a esse Deus. Devemos buscar a sua misericórdia, a sua graça, chorar, prantear diante do Senhor. Chorar e prantear diante da nação, oferecer um culto que agrada realmente ao nosso Deus, e não um culto como Judá estava oferecendo, não um culto como Israel estava oferecendo, onde Deus diz que nem ouviria as orações dele. Então que possamos entregar a Deus um culto de verdade, clamar pela nação, viver uma vida de santidade diante do Senhor, para que o Senhor ouça nossas orações e tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nação. E acima de tudo proclamar o verdadeiro evangelho de Cristo, o evangelho da cruz. Jesus Cristo é o Senhor e só Ele, não há outro homem, não há outro Deus, somente Cristo é quem salva. Somente Cristo é que traz o homem para o arrependimento completo. O Espírito Santo está derramado na terra para convencer o homem da justiça, do pecado e da ira vindoura. Possamos clamar ao Senhor e anunciar esse evangelho com pureza, com simplicidade, com amor e verdade. E sim, oferecemos também um culto santo a Deus. Um culto onde o nosso Deus venha ter misericórdia de nós e ouvir nossas orações, o nosso clamor. É momento de clamar, é momento de oferecer um culto santo e é o momento de pregar e levar o evangelho simples e puro, o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz. Que Deus nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus.